Encerramos o capítulo de número 1, hoje entramos então no capítulo de número 2, que é, de certa forma, o coração do livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo 2 é o coração do livro de Atos dos Apóstolos, porque ele fala sobre a descida do Espírito Santo. E aí eu já aproveito esse momento até para fazer uma sugestão teológica, né? Às vezes eu ouço as pessoas se referindo com a expressão o Espírito Santo caiu sobre a igreja. Evitem usar essa expressão, porque caiu parece ser algo acidental, né? Você vem caminhando, tropeça e cai. E não foi, em hipótese alguma, algo acidental, foi algo planejado. Então por isso o termo é muito melhor aplicável, desceu. Às vezes a tradução lá no original poderia até ser traduzido, a palavra poderia ser traduzida como caiu, mas é uma questão linguística. Na nossa língua, no nosso idioma, a palavra caiu, ela dá essa ideia de acidente, né? Então nós vamos pensar sobre isso. A pregação de hoje então, Atos, capítulo de número 2. E aí então nós temos esse subtítulo dentro de um título maior, que é Atos, a Igreja em Ação. Nós temos esse subtítulo, a descida do Espírito Santo. O famoso evento no dia de Pentecostes. Nós vamos pensar um pouco sobre isso também. Vamos ao texto da palavra. Ele é um texto um pouco mais extenso, são 13 versículos. O da próxima pregação vai ser mais extenso ainda, né? Mas a gente vai tentar resumir e fazer a leitura, quem sabe, dos textos mais determinantes ali, dos versículos mais determinantes. Mas hoje nós vamos ler até 13 versículos, aí vamos ler juntos, e a palavra nos diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e de todas as partes da Líbia, próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então esse aqui é o evento, é o acontecimento marcante, decisivo na história da igreja, que é conhecido como a descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo foi um importante evento no que chamamos de aplicação da redenção. Faz distinção entre a velha e a nova aliança e deu o poder para a igreja testemunhar. E hoje nós vamos trabalhar então alguns tópicos, né? Algumas ideias dentro do texto, que são o cumprimento das profecias e o propósito do evento em si, a simbologia do fogo para nossos dias, a relação do crente com a terceira pessoa da Trindade. Jesus foi à cruz, todos nós sabemos disso. Jesus não permaneceu na morte, ao terceiro dia ele ressuscita.
E aí ele vai caminhar com os seus discípulos num período de 40 dias, como já mencionei aqui em ministração anterior. E Jesus, antes de subir, antes de ascender, ele lhes dá então uma ordem: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque João, na verdade, batizou com água, mas eu vou batizar vocês com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Nós lemos isso no primeiro trecho de Lucas, na primeira pregação aqui na nova série. Aí então eles ficam reunidos, e o texto aqui já deixa claro que eles viviam em unidade. Isso não é um ponto da pregação, mas bem que poderia ser, nós falarmos da importância da igreja viver em unidade, unidos num mesmo só lugar. Eles se reuniam frequentemente para a oração, eles estavam reunidos seguidamente num lugar chamado cenáculo, que era a parte de cima, o pavimento superior da maioria das casas da época. Então eles estão reunidos ali. Na descida do Espírito Santo é pouco provável que eles estivessem no cenáculo. Alguns comentaristas vão dizer que talvez eles estivessem fazendo um culto ao ar livre, próximos ao templo, ou coisa desse tipo. Nós sempre temos em mente que eles estavam no cenáculo e que o Espírito desceu sobre eles no cenáculo. Como falei, é pouco provável. O mais correto é acreditar que eles estavam em um ambiente externo e aberto. Era um grupo de aproximadamente 120 pessoas. Eu já li isso com vocês, já mostrei para vocês na última mensagem, quando Pedro, ele tem então a ideia de colocar um substituto no grupo dos 12 apóstolos, né? Então, a eleição de Matias, nós trabalhamos sobre isso, e eu falei para vocês, inclusive, dessa diferença entre as escolhas tomadas na velha aliança, ou seja, o Espírito ainda não havia descido, e vocês leem ali comigo que há uma separação entre antiga e velha aliança. Por quê? Porque a relação na velha aliança com o Espírito, ela não era igual à relação que nós desfrutamos com o Espírito Santo hoje. Sim, o Espírito Santo ele é presente no Antigo Testamento. O Espírito Santo ele está lá desde a criação. A palavra nos diz lá no primeiro livro da Bíblia que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Então nós vamos reconhecer a presença da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito em todo o Antigo Testamento. Isso vai ser depois trabalhado nos concílios da igreja, e que inclusive nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esses conceitos de Trindade, o reconhecimento de Cristo como Deus pela igreja, enfim, mas não é tema para hoje. Só que a maneira, né, a dinâmica da atuação do Espírito no Antigo Testamento, ela era totalmente diferente da que é hoje. O Espírito Santo, ele não habitava permanentemente na vida de uma pessoa, por mais crente que fosse. Existiam algumas pessoas, Moisés, Samuel, o próprio Davi, né? O texto no livro de Samuel diz que daquele dia em diante o Espírito se apoderou dele, né? Mas esse apoderar-se dele, essa instrumentalização do Espírito na vida do ser humano para preparar ele inclusive para a guerra. O Espírito Santo enchia um homem de tamanha capacidade para ele empunhar a sua espada e ir para a batalha. Você vê isso no caso de Gideão, você vê casos de pessoas que foram tomadas pelo Espírito Santo numa capacitação para fazerem artesanato, e construírem os utensílios do tabernáculo e também do templo de Salomão. Pessoas que eram comuns e que foram revestidas por esse Espírito a ponto de os qualificarem para então exercerem essas funções, né? Os perfumistas, até para isso precisava dessa direção e desse tomar do Espírito. Os profetas, né, que profetizavam em nome do Senhor, juízes, sacerdotes, enfim, o Espírito ele usava pessoas. Ele descia sobre pessoas, ele tomava pessoas, mas é incorreto nós dizermos que o Espírito habitava nessas pessoas. E essa é a grande diferença
da relação nossa com o Espírito Santo hoje, porque o crente, ele tem o Espírito Santo habitando na sua vida. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas vejam comigo, primeiro, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, né? Lembra que o Brasil, quando o Brasil foi pentacampeão, isso nos lembra os 5, né? 50, Pentecostes, o 50º dia após a Páscoa. Então era a festa da colheita, dos primeiros frutos, uma importante festa judaica, que se você olhar o Antigo Testamento você vai lembrar das principais festas judaicas, a festa da Páscoa, que já foi mencionada, a festa das semanas, né? Que é a dos pães sem fermento, a festa dos tabernáculos, a festa das luzes. Então o calendário judaico era cheio de festas. Tá? E o dia de Pentecostes era curioso por quê? Porque muitas pessoas faziam grandes e longas procissões para virem de várias partes do mundo. E quando eu digo do mundo, vocês precisam compreender que é do mundo conhecido da época, né? Não imagine alguém indo do Brasil para lá, porque não se tinha nem conhecimento das Américas. Então era o mundo conhecido da época, norte da África, Ásia e Europa. Era essa a compreensão de mundo que se tinha. Então pessoas de vários lugares do mundo, como é listado no próprio texto, vinham para adorarem em Israel, em Jerusalém, nos dias da festa da Páscoa. E como era uma viagem longa, que muitas pessoas faziam isso uma vez na vida, né, juntavam os seus recursos, as suas economias para pelo menos uma vez participar dessa festa, eles davam uma espichada e já ficavam então mais uns dias lá, 50 aproximadamente, e eles já participavam da festa do Pentecostes. Então, era um período do ano que a cidade enchia de gente. A cidade estava cheia de gente, as pessoas vinham. E essas pessoas que o texto menciona são dois grupos de pessoas. Primeiro, são judeus da diáspora, ou seja, judeus de linhagem judaica, né, hebreia, porém pessoas que não nasceram no território, eles nasceram fora. Desde o período do cativeiro babilônico, os judeus estão se espalhando pelo mundo conhecido da época. Então essas pessoas, eles cultivavam a sua fé no Deus Yahvé, eles conservavam as leis, as leis de Moisés, e eles tinham essa devoção à cidade que para eles era considerada então santa, sagrada, e que de vez em quando, se possível todos os anos, eles deveriam estar lá, cultuar a Deus lá, né? Então, os judeus da diáspora, eles vêm para o dia de Pentecostes. E também homens que não eram judeus, homens e mulheres que não eram judeus, e nós classificamos os não judeus na Bíblia como gentios, porém gentios que se converteram ao judaísmo, e aí tem um nome para isso, né? São os prosélitos. Quando você lê no Novo Testamento os prosélitos, você entende que é um não judeu, uma pessoa de uma outra etnia, que se converteu à religião e aos costumes dos judeus. Então ele é um prosélito. Então o prosélito também tinha essa devoção de ir a Jerusalém. Inclusive tinha um pátio no templo que se chamava Pátio dos Gentios, que eles podiam ocupar aquele espaço ali para cultuar a Deus, para adorar, para orar, para ler as Escrituras. Escrituras essas que já eram traduzidas do hebraico para o grego, e tinha um nome para essa tradução, é a Septuaginta. Então eles podiam ter conhecimento das grandezas de Deus no grego, que era o idioma mais comum, a língua franca, que seria equivalente para nós hoje como o inglês, né? Se você domina o inglês, você se vira em vários lugares ou praticamente em todo o mundo. Mas havia uma profecia, então uma não, algumas, mas uma em especial, que depois vai ser citada pelo próprio apóstolo Pedro, que é o cumprimento do que aconteceu naquele dia, um dia que traz consigo, né,
Algumas curiosidades, as pessoas olham aquela gente toda fazendo barulho, falando uma coisa meio estranha, alguns entendiam, outros não, o que é isso? Alguns diziam, mas esses homens não são galileus? Essa pergunta, de certa forma, ela tem um cunho pejorativo, quer dizer, os galileus não têm nem autoridade para ensinar, eles estão aqui profetizando, esses caras, eles poderiam fazer isso? Porque pode vir alguma coisa boa, né, lá da Galileia, de Nazaré era na Galileia. Esses homens não são galileus, esses que estão falando? Aí alguns diziam, não, isso aí tomaram uns tragos, já de manhã cedo, 9 da manhã, já estão tortinho. E aí depois vocês vão ver na próxima pregação que Pedro se defende e mostra que não tem absolutamente nada a ver com o álcool, com o mosto, né? Mas tem a ver com aquilo que a palavra do Senhor já previa, e que os judeus não prestaram atenção nos pequenos detalhes. O texto que nós lemos, ele diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Vamos ficar pensando nesse todos aqui, ó. Isso aqui é uma coisa importante. Por que é importante nós observarmos o todos? Porque agora há pouco eu dei para vocês uma explicação de que o Espírito Santo na Velha Aliança, no Antigo Testamento, ele era seletivo. Ele vinha sobre algumas pessoas com uma missão específica e pronto. Qualificava para a batalha e capacitava para fazer um artesanato, um artefato, ok. Usava o profeta, se retirava. Então ele não era para todo mundo, não era todas as tribos de Israel que tinham esse relacionamento com o Espírito Santo. Agora, quando a gente abre o texto de hoje, ele usa a palavra todos ficaram cheios. E aí, quando a gente fala todos, lê-se, né? Os 12, os demais discípulos, inclusive as mulheres. Olha que coisa magnífica. Uma religião tão centrada e tão voltada para a figura masculina, como o judaísmo. E aí na igreja você vê o Espírito Santo descer, inclusive, sobre as mulheres. E aí eu quero que vocês leiam então comigo esse texto. Depois o próprio apóstolo Pedro vai usar esse texto na pregação dele. E que o profeta Joel então profetizou a respeito desse dia, dizendo o seguinte: depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Se você usar a versão Almeida, vai estar escrito que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, né? A carne aqui se refere ao corpo humano, às pessoas. A NVI ela já foi um pouco mais adiante e ela já traduziu sobre todos os povos, visando essa questão missiológica, né? E que nós vamos encontrar no livro de Atos esse evento da descida do Espírito Santo acontecendo 4 vezes. E aí vem uma discussão em cima disso, se o Espírito Santo continua descendo hoje ou se ele só desceu naquele período ali, né? 4 vezes. A primeira vez você encontra então judeus recebendo, né, o Espírito Santo. Depois você encontra samaritanos no capítulo 8 recebendo o Espírito Santo. Depois você encontra gentios prosélitos recebendo o Espírito Santo, capítulo 10, que é Cornélio, família de Cornélio. E depois você encontra gentios completamente gentios gentílicos, que não eram prosélitos, recebendo então sobre eles a descida do Espírito Santo em Éfeso, no capítulo 19 do livro de Atos. Depois você não tem mais relatos sobre isso. Então veja a abrangência, é isso que a gente precisa entender, a abrangência. E é por isso que os editores da Nova Versão Internacional foram ousados em colocar no texto que o Espírito seria derramado sobre todos os povos, porque é justamente essa a lógica de Deus, né? E que foi um conflito para os próprios judeus. Os judeus, primeiro, eles acharam que a salvação era só para eles. Aí
Jesus disse, olha, tem pessoas de outras nações também, né? Eu tenho um outro rebanho, e no final vai ser um só rebanho, um só pastor. Então, Jesus dá referências aos gentios, mas agora, eles estão começando a ficar preocupados, e o capítulo 10 de Atos vai nos mostrar isso, porque quando Pedro orou na casa de Cornélio, o mesmo Espírito que tinha descido lá no dia de Pentecostes, desceu sobre a casa de Cornélio. Ele ficou, poxa, até os gentios receberem, inclusive a igreja, a diretoria da igreja batista em Jerusalém, convocou Pedro para se esclarecer. Por que você entrou na casa de gentios? Porque eles eram proibidos, inclusive, de entrar na casa dos gentios. E aí Pedro diz, olha, irmãos, eu não sei o que aconteceu, mas eu orei lá e o Espírito desceu sobre eles também. E aí a igreja começou a se, vamos dizer assim, se abrir, né? Começou a entender a importância da comunidade gentílica ser agregada à família da fé, agora não mais de um grupo étnico, mas de uma comunidade instituída por Jesus, chamada de igreja. E aí você vê o capítulo de número 13, é um exemplo fantástico, uma igreja completamente multiétnica, que é a igreja de Antioquia, com pessoas de várias etnias, e uma igreja missionária que envia Paulo e Barnabé mundo afora. Então, e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Havia a profecia, havia a promessa da descida do Espírito, e no dia de Pentecostes acontece exatamente isso. E aí a gente se pergunta, então, qual é o propósito do evento? E na verdade, durante o primeiro tópico da mensagem, eu já vim trabalhando o propósito do evento com vocês. O propósito do evento era aproveitar exatamente um momento na história em que viessem essas pessoas de vários lugares do mundo e tivessem concentradas num único só lugar. Imagina, irmãos, vamos imaginar algo do tipo uma Copa do Mundo. Você tem 24 nações, né, Natan? Me ajuda aí, tu que é o cara dos esportes. Um pouco mais de 24 nações reunidas em um único país, culturas, línguas diferentes, e de repente alguém pega o microfone no estádio e prega o evangelho, e essas pessoas de vários lugares do mundo se convertem. E aí agora essas pessoas de vários lugares do mundo convertidas voltam para os seus países com o evangelho no coração. É exatamente isso que nós encontramos no texto de Atos 2. Pessoas de vários lugares do mundo que ouvem o evangelho, entendem porque ele vai ser falado na sua própria língua materna, como a gente vai ler daqui um pouquinho, e depois de um tempo, uns voltam, nem todos, né? Havia uma cultura, o hábito das pessoas trabalharem fora do país, juntarem os seus recursos, dinheiro, fazerem economia para se aposentar e morar de novo na sua terra, na terra natal dos seus antepassados. E é por isso que logo em seguida vocês vão encontrar problemas na divisão dos donativos entre as viúvas dos judeus e as viúvas dos gregos, né? Ou seja, quem eram esses gregos? Eram os judeus de fala grega, que estavam espalhados e que agora vieram, depois de aposentados, morar no país. Tá? Questões aqui que precisam ser analisadas. Então, há um fenômeno aqui chamado de línguas, que nós vamos precisar ter muita paciência para trabalhar essas questões, porque o que acontece aqui em Atos 2, essas línguas que são mencionadas aqui por Lucas, elas não são as mesmas que você encontra em 1 Coríntios, tratados por Paulo. Aqui havia um propósito totalmente distinto. Aqui eram as grandezas de Deus sendo proclamadas em idiomas. E as pessoas, agora, se eram de fato os idiomas falados, nós não sabemos. O fato é que as pessoas que chegavam ali, eles ouviam a sua língua. E vocês viram, tinha italiano, tinha árabe, tinha turco, tinha tudo que é tipo de língua ali, e eles chegavam e ouviam as grandezas de Deus na sua própria língua. Imagina você numa viagem internacional,
Você está lá, sei lá, na França, está lá vendo a Torre Eiffel, né? Um monte de gente ali, um monte de turista, de tudo que é lugar do mundo, mas de repente tem um grupo de pessoas mais à frente falando português. Você consegue imediatamente identificar, opa, esses aqui. Aí você chega perto, ô pessoal, de onde vocês são? Ah, a gente é de Santa Catarina, Paraná, já faz amizade ali. Ah, eu sou do Rio Grande do Sul. Você se identifica porque você ouve a sua língua no meio de tantas línguas diferentes. É exatamente isso que acontece aqui. Essas pessoas estão ali numa festa que elas não comunicam, é apenas ritualístico, elas não entendem a língua, o aramaico que é falado em Jerusalém naqueles dias, mas de repente um grupo de pessoas começa a cantar, a adorar a Deus, a proclamar as grandezas de Deus, e eles conseguiram entender isso, e aí eles perguntam, mas não são galileus esses? Eles não são nativos daqui? E como que nós os ouvimos falar na nossa própria língua? E aí então depois Pedro vai pregar em cima disso. Então esse fenômeno, né, das línguas aqui em Atos dos Apóstolos, ela tem esse propósito de alcançar, né, a proclamar as grandezas de Deus aos outros e para que eles sejam salvos. Aí você encontra depois descrições do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, que é totalmente distinto disso aqui. Lá em 1 Coríntios, lá em Corinto, por exemplo, que é para quem Paulo está escrevendo sobre a questão dos dons, e o dom de línguas é um dom que vai ser mencionado no Novo Testamento. Lá em Corinto, esse dom que Paulo fala, ele não está se referindo ao dom para evangelizar os turistas que vêm na igreja. Ele está falando sobre edificação pessoal, daqueles que oram em línguas e que têm uma edificação pessoal. E aí nós vamos trabalhar, fiquem tranquilos que a gente vai trabalhar melhor essas questões sobre esse dom, se todo mundo fala, se são algumas pessoas que falam. A questão do batismo com o Espírito Santo, muito discutida hoje em dia, e algumas igrejas vão dizer inclusive que só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas, você já deve ter ouvido isso, né? E aí nós temos uma compreensão totalmente diferente. Primeiro, o que é o batismo com o Espírito Santo? E aí eu vou dizer para vocês com bastante franqueza. A nossa denominação batista independente, eles falam sim que o batismo com o Espírito Santo, com ou no, é a mesma coisa, tá? Eu já vi gente dizendo que são coisas diferentes, não tem nada a ver, são a mesma coisa, com ou no Espírito Santo. A nossa denominação, ela reconhece que esse batismo é uma experiência posterior à obra da regeneração. Ou seja, você se converte num dia, mas depois de um tempo você pode então receber esse batismo com o Espírito Santo, esse revestimento, esse enchimento e assim por diante. Teologicamente falando, eu fico mais aliado dentro da opinião, por exemplo, de John Stott, de Wayne Grudem, até mesmo de Martin Lloyd Jones. Reconheço que aquele batismo do qual Jesus falou, né? Vocês serão batizados com o Espírito Santo. João batizou com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Esse batismo, e a palavra batismo é mergulho, essa imersão no Espírito, ou essa tomada completa do Espírito Santo na vida do ser humano, na minha opinião, isso é a conversão. E aí é por isso que nós defendemos que todo crente ele tem o Espírito Santo habitando na sua vida. Agora, esse detalhe, ele não exime, né, o próximo, que é o fato de que há sim uma possibilidade, e na verdade deve ser até mesmo um desejo de todo crente de buscar algo diferente depois da sua conversão, que é um enchimento ou uma plenitude. E aí a gente busca palavras que muitas vezes a gente está falando da mesma coisa, porém com nomenclatura diferente. O enchimento com o Espírito, sim, ele existe, e existem textos que nos dão base para isso. Mas vamos falar sobre então, havia em Jerusalém judeus tementes a Deus vindo de todas as nações. Então qual é o propósito? Primeiro aqui, essa não é uma mensagem, quando você pega Atos 2, ele não é uma mensagem de avivamento no sentido de recebimento de dons do Espírito, de batismo com esse Espírito, como já falei para vocês dessa dificuldade da terminologia.
Antes de tudo, antes de qualquer coisa, Atos 2, ele tem um propósito missiológico. Porque aí quando você vê os apóstolos saindo pelo mundo, o que acontece com esses apóstolos que saem pelo mundo? Eles já vão encontrar em muitos lugares comunidades que já reconheciam o Messias. De onde é que eles tiraram isso? Do dia de Pentecostes. Lá do dia de Pentecostes, quando eles ouviram as grandezas de Deus na sua própria língua. E aí eu só coloco um salmo aqui. Existem muitos textos no Antigo Testamento que nos dão essa impressão, né, clara, não é apenas uma impressão, mas essa clareza de que os gentios, eles estão dentro do plano de Deus. Reúnam-se os povos ao teu redor, das alturas reinas sobre eles, diz o Salmo 7 e verso 7. Então, povos, plural, povos de todos os cantos do mundo, reúnam-se ao teu redor. E parece que aqui a gente está olhando o dia de Pentecostes, né? Todos ali reunidos no mesmo lugar, tá? Em terceiro lugar, vamos trabalhar essa questão do significado do fogo. E também uma outra dificuldade que nós encontramos nos textos, nas nomenclaturas, né? Você pega o texto de Mateus, Mateus e Lucas falam isso, Marcos não fala, mas Mateus e Lucas falam, que João batizou com água, mas eu vou batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E aí a gente pensa, o que seria esse batismo de fogo ou batismo com fogo? Há também sim uma divergência, uma falta, né, de consenso nessa ideia, se o batismo de fogo lá em Mateus é uma coisa positiva ou é negativa. Porque se você pegar o contexto ele vai apresentar a palavra fogo 3 vezes, e em 2 é coisa ruim. Por que na terceira seria uma coisa boa? Pensem comigo. Então primeiro ele diz o seguinte, né, que a árvore que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. Ele tem na sua mão a pá, e ele vai fazer a separação, né, entre o trigo e a palha vai ser lançada no fogo. E aí ele diz, e ele vai, João batizou com água, eu vos batizo com o Espírito Santo e com fogo. Então, seguindo a lógica, aparentemente parece que fogo aqui também pode estar se referindo a juízo, que é ele, e não tem mais ninguém a não ser ele que tem nas suas mãos o poder de fazer essa separação entre aqueles que recebem o Espírito Santo e aqueles que vão para o juízo final. E a palavra fogo na Bíblia, ela dá essa ideia de juízo final, né? E Jesus fala do fogo que nunca se apaga. Então parece-nos que lá em Mateus a ideia é que o batismo de fogo ali está falando sobre condenação. Agora, existem pastores, inclusive, muito sérios, e que nem são pentecostais, como Hernandes Dias Lopes, por exemplo, que fala que não, que ali o batismo de fogo é o Espírito Santo mesmo na vida do crente. Mas o fato é que o fogo ele também tem uma simbologia em si, e ele também aponta para o Espírito Santo. Existem vários símbolos do Espírito Santo. O vento, vocês lembram, né? O vento sopra onde quer. Você tem azeite, que é símbolo do Espírito. Você tem a pomba. Você tem o fogo. E assim, outros também. Água, também a água também é um símbolo do Espírito, né? E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, então, o que acontece no dia de Pentecostes, e viram o que parecia línguas de fogo, né? Chamas, aqui a palavra línguas são as chamas, tá? Não é a língua da pessoa, tá? Essas línguas, essas chamas de fogo, e que vieram e pousaram sobre a cabeça dessas pessoas, e foi algo visível, né? Por isso que está registrado, porque viram isso, pousaram sobre cada um deles. Agora, vejam comigo esse detalhe interessante aqui, parece que eu errei o texto de referência, mas não, eu coloquei justamente para provocar vocês a uma análise comigo. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo. Olha de novo aqui o descer do Espírito, só que não sobre a igreja, apenas sobre a vida de Cristo, né?
O descer do Espírito sobre a vida do Cristo homem, para o capacitar para a obra de Deus, né? Descendo como pomba e pousando sobre ele. E aí eu pergunto para vocês, por que que em Cristo o Espírito Santo desce no formato de uma pomba, em forma corpórea de pomba, como diz em muitos textos, e por que na igreja ele desce como fogo? Você já se perguntou sobre isso? Ou só eu que faço essas perguntas malucas quando eu pego os textos e fico, tá, mas por que que não foi fogo sobre Jesus e pomba sobre a igreja? Quer dizer, ambos são símbolos do Espírito, né? E aí eu tive uma experiência há um tempo atrás, na janela da cozinha da minha mãe, uma pombinha resolveu fazer um ninho, bem na janela. E a mãe ficava ali lavando a louça e a pombinha ficava por ali. Um pouco arisca, saía, quando a mãe se retirava da pia, ela voltava. E eu tive a brilhante ideia de ir lá mexer no ninho, pegar os ovinhos, eram 3, contar os ovinhos, pegar, que interessante, coloquei de volta, né, que bonitinho, e a pomba nunca mais voltou. Nunca mais voltou. E eu conversei com algumas pessoas e alguém que entendia do assunto me deu uma explicação de que ela é muito sensível e que o cheiro da minha mão ficou no ninho, ficou nos ovos e por isso ela não voltou mais. E aí eu fui pesquisar sobre isso e de fato, né, há todo um cuidado, essa sensibilidade. E aí a pomba, como símbolo do Espírito Santo, fala para nós sobre pureza, sobre sensibilidade, né? Sobre aquilo que é puro. E aí você vê então a pomba desce sobre Cristo, aponta para uma pureza. Agora quando você pega a palavra fogo, todas as vezes que você pega fogo, exceto as vezes que está falando sobre juízo, que não é o caso aqui, em Atos, né? Já falei para vocês. O fogo ele tem a ver com purificação, né? O fogo purifica os metais, né? Era usado pelos ourives, o fogo que purifica. Quando a gente vê o símbolo do fogo na vida da igreja, tem a ver com purificação. E por isso que em Cristo não havia necessidade de ser fogo, porque não havia o que purificar. E por isso que na igreja não desce a pomba, porque não era a mesma pureza encontrada em Cristo. Olha que coisa interessante que as referências que a gente encontra e como é bonito, claro, né, com muito cuidado a gente fazer então as analogias. Então a simbologia do fogo na vida da igreja tem essa ideia de nos purificar. E é por isso que lá na introdução eu coloquei que a descida do Espírito Santo ela ainda faz parte de um evento teologicamente chamado de aplicação da redenção. Porque Jesus morre pelos nossos pecados, Jesus ressuscita por nós, mas o Espírito que nos santifica. E é esse processo de santificação trabalhado através do Espírito Santo nas nossas vidas, e todo cristão, ele na sua conversão, ele não se tornou perfeito, não, né? Porque não foi pomba que desceu sobre ele, né? Senão ele se converte e já desce uma pombinha, símbolo da pureza, mas não é a pomba. Ele se converte e o símbolo do Espírito Santo na vida dele é o fogo. E aí ele dá o seu primeiro passo em direção à santificação. E ele deve passar a sua vida toda dando um passo após o outro nesse processo que nós chamamos de santificação, que é nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Até completar-se isso, e esse completar-se vai se dar na eternidade, então, na próxima página do livro de Deus, chamada de glorificação. E aí não haverá mais necessidade de fogo, porque não haverá mais nada a ser purificado, seremos semelhantes a Ele. Amém? E aí nós temos também uma pergunta. O enchimento do Espírito Santo, ele acontece uma única vez na vida da pessoa.
Se eu aceitei a Cristo como meu Senhor e meu Salvador, o Espírito Santo ele habita na minha vida, amém, e glória a Deus por isso, mas não há mais nada para ser feito, preciso buscar algo diferente. Existe aquilo que alguns escritores chamam de uma segunda bênção, ou uma segunda experiência para a vida cristã. O texto que nós lemos diz que todos foram cheios, tomados, né? Completamente tomados. Mas se vocês analisarem a vida dessas pessoas, eles não se tornaram pessoas perfeitas, apesar de, naquele instante, estarem cheios do Espírito Santo. E isso nos leva a pensar que o evento da descida do Espírito Santo para a igreja, ele é único. E é por isso que eu, como, vamos dizer assim, candidato a teólogo, não me considero um teólogo, mas estudante de teologia, eu recomendo que não se ore dizendo, Senhor, derrama teu Espírito nesse lugar, porque não que Deus vai te castigar por isso, né? Espírito Santo desce aqui de novo. Ele já desceu, ele já está aqui. Então esse evento, irmãos, o Espírito Santo desceu lá em Atos, em capítulo 2, e dia 27 de junho ele desceu em São Leopoldo, na Ibicinos. Não, o Espírito Santo ele já desceu, ele já completou progressivamente a sua descida nos judeus, nos samaritanos, nos prosélitos e nos gentios. Ele está disponível agora. Vejam o que Paulo escreve. E é muito interessante você analisar isso que Paulo está escrevendo, porque ele diz assim, não se embriaguem com vinho. A gente não vai falar da primeira parte do texto agora, que leva à libertinagem, né? A embriaguez leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E aqui o Espírito com letra maiúscula se referindo ao Espírito Santo. E esse deixar-se encher, essa palavra aqui em Efésios 5,18, ela é uma palavra que tem a ideia de continuidade. Isso aqui não é algo que acontece uma vez na sua vida. Pastor, já estou cheio do Espírito Santo. Beleza, tudo pronto. Não. Deve ser um renovar e um buscar cada vez mais. O encher-se, e aí a gente percebe a diferença de uma pessoa cheia do Espírito Santo, de uma pessoa cheia de si mesma. Quantas vezes nós estamos abatidos, fracos espiritualmente, por quê? Porque falta esse encher-se do Espírito na nossa vida. Quando nós nos deixamos encher, como a NVI propõe, né? A atualizada diz enchei-vos, mas a NVI diz deixem-se encher. Quando nós nos deixamos encher, quando nós buscamos mais de Deus, um relacionamento com o Espírito Santo, aí nós percebemos na nossa vida mais de Deus e menos de nós. As nossas decisões elas ficam de lado, as nossas vontades, os nossos desejos, paixões, pecados, eles vão ficando cada vez menores e nós vamos dando maior espaço para o Espírito de Deus na nossa vida. Agora o contrário também é verdade, né? Quando a gente começa a deixar esse enchimento do Espírito Santo de lado, a gente começa a ficar orgulhoso, o pecado já começa a crescer dentro de nós. Aí são só as nossas vontades, os nossos desejos, a gente não sente mais vontade de fazer nada que seja espiritual. Por quê? E aí Paulo descobre, entende e explica isso, que ele diz assim, que a carne ela luta com o Espírito e o Espírito luta com a carne, né? Não dá para viverem juntos, há esse conflito, e é por isso que se faz tão necessário buscar esse enchimento com o Espírito Santo, né? Se você crê em Cristo, você é um cristão, você é um discípulo de Jesus, o Espírito ele habita na sua vida. Agora nós precisamos entender, né, qual é o tamanho do espaço que nós damos a esse Espírito na nossa vida. E aí precisamos buscar isso, essa plenitude, o estar plenos, o estar cheios, o estar transbordando, derramando desse Espírito nas nossas vidas, irmãos. A experiência com o Espírito, as experiências com o Espírito estão disponíveis aos cristãos. Devemos buscá-las com veemência, né? Com empenho,
com dedicação. E Paulo diz, não apaguem o espírito. Lembra do fogo? Você pode soprar ali a vela e deixar apagar. E a recomendação do apóstolo Paulo para mim é: a tua vida não deixa isso se apagar na tua vida. Muito pelo contrário, Coloque ali a lenha necessária para acender esse fogo do Espírito no teu coração, esse fogo que purifica, esse fogo que trabalha com as nossas emoções, com as nossas razões e nos faz cada vez mais plenos dele e menos da nossa própria vontade.